Olá, seja muito bem-vindo ao nosso devocional Ore como Jesus. Eu quero convidar você, a partir de hoje, nós nos debruçarmos naquela que é a oração mais famosa de Jesus. A oração que todos nós já estamos familiarizados, a oração que já foi de música a comercial de TV, a saber, a oração do Pai Nosso. Mas o que poucos sabem é que Jesus, antes de nos ensinar esta oração, ele nos dá um prefácio. Esse prefácio que antecede a oração de como orar é como não orar. E é isso que veremos nesse primeiro devocional sobre a oração do Pai Nosso. Eu leio em Mateus 6, do 5 ao 8, Jesus dizendo: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim." Então, no versículo 9 em diante, ele inicia a oração do Pai Nosso. Mas antes de entrarmos na oração do Pai Nosso, vamos começar sobre esse prefácio, nesse nosso devocional de hoje. Antes de Jesus ensinar como orar, ele nos ensina como não orar. Ele nos dá dois exemplos nessa oração, e talvez você se identifique aqui de alguma forma. A primeira exemplo que ele nos dá de identificação são o que ele chama de os hipócritas. Não orem como os hipócritas, que fazem orações longas nas praças a fim de serem vistos, porque a recompensa deles, eles já receberam. Esses hipócritas, se nós trouxéssemos para os dias de hoje, seriam as pessoas religiosas. As pessoas que querem acumular orações longas, não só em extensão de tempo de oração, mas são orações que são vistas para serem vistos. Orações que são feitas para serem aprovadas pelos homens. É um tipo de oração de Jesus que ela não acumula relação com o Pai, ela acumula performance. E se ela não acumula relação com o Pai, ela vai contra todo o significado real do que é oração. Oração é para construir uma relação, um relacionamento com Deus Pai, e não para ter performance, e não para aprovação de homens. O segundo exemplo de como não orar é que ele vai chamar de não seja como os pagãos, que repetem frases. Os pagãos nos dias de hoje, eu diria as pessoas descrentes, essas que apenas repetem jargões evangélicos que ouviram de outros descrentes, palavras famosas, populares e conhecidas que nada têm a ver em relação com Jesus. Do tipo, não basta você levar os seus pensamentos ao universo, e o universo devolverá o seu pensamento positivo em bênçãos, em materiais ou físicos, espirituais. São pessoas que não têm uma relação com Deus Pai e simplesmente oram ou rezam ou fazem petições baseados em frases que ouviram de outros descrentes, ou seja, frases populares que vão ecoando na história, mas que nenhum relacionamento constroem com Deus. Então Jesus diz: não seja como os religiosos, que fazem orações com o fim de serem vistos e aprovados, mas não constroem relacionamento. Não seja como os descrentes, que simplesmente lançam frases populares que ecoam na história, mas em nenhum relacionamento tem com Deus Pai. Agora, qual seria a terceira opção que nós temos? Se não é como os religiosos, se não é como os descrentes, eu diria que a terceira opção que nós temos é a oração como de uma criança. Ora, se Deus é um pai, o convite que temos é nos relacionarmos com Ele como filhos. A conversa de um filho com o pai é uma conversa humilde, é uma conversa simples, é uma conversa prática, é uma conversa sincera. Uma criança, ela tem uma oração sincera, humilde, prática, portanto, é uma oração relacional. Jesus nos convida a orar de forma que nos relacionemos com Deus. Esse é o convite da oração, esse é o significado da oração. A oração do Pai Nosso não deve ser como um disco arranhado. Jesus não nos ensina o Pai Nosso dizendo, orem assim, para que nós fiquemos repetindo a oração. Todo dia quando acordamos e oramos, Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso. Não é um mantra. Jesus nos dá um modelo, não um modelo de palavras,
mas um modelo de relacionamento com o Pai. Pai nosso que estás nos céus. Tu conheces as minhas necessidades, venha o teu reino sobre a minha vida, convide o reino de Jesus para a sua vida. É isso que é a oração, é construir relacionamento com o Pai através de palavras que buscam uma relação com Deus eterno. E hoje, antes de terminarmos, eu quero levar você à reflexão de pelo menos duas coisas. A primeira é, você geralmente na sua oração tende a ser mais religioso ou mais descrente? Avalie-se hoje. Se preciso for, peça perdão a Deus e volte ao caminho, ou inicie o caminho da oração com Deus relacional. Não apenas use de vãs repetições, de palavras difíceis, de palavras bonitas, não indo direto ao ponto, como uma criança que é simples, é direta, mas é relacional. Também não seja como um descrente. Não apenas cite palavras que você um dia ouviu alguém falar de um púlpito ou na internet, no YouTube, mas seja a sua oração com o Pai, do seu jeito, da forma que você é. Então busque uma oração sincera, humilhada e relacional com Jesus. Não seja como os religiosos, não seja como os não crentes. Seja como um filho de Deus, sincero, humilde e relacional. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional. Assim espero que você consiga uma vida de oração sincera e relacional com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.